Que a paz de Jesus nos envolva, nos abençoe, que esta casa amiga, com esta espiritualidade, possa continuar nos dando ânimo, reconforto, para seguirmos sempre adiante. É uma alegria, uma vez mais, podermos visitar esta casa que com muito amor, com muita disciplina, vem relembrar a Casa do Caminho, a primeira casa de caridade cristã que o mundo conheceu, nos arredores de Jerusalém, dando para o povo material, mas dando também o espiritual. Eu me recordo que certa feita, a partir do ano de 1985, quando meu pai se tornou espírita, frequentava uma casa na cidade de Itatiba, também estado de São Paulo, sudeste do abençoado Brasil, e teve a oportunidade, junto com Antônio de Pádua Souza, o dirigente daquela instituição, começar a visitar a casa do nosso nobre e digno Chico Xavier. Não podemos dizer que foi amigo íntimo, porque o Chico já estava com uma certa idade, as visitas a ele já era bem restrita, mas sempre que o Chico estava com saúde, abria as suas portas para quem lá estivesse. E eu me recordo que uma das primeiras vezes em que o meu pai teve a oportunidade de estar na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, muito próximo da cidade de Sacramento, onde nós temos um outro expoente da doutrina espírita no Brasil, professor Eurípides Barçanufo. Ele olhou para o meu pai e disse: Sérgio, você tem o compromisso com a oratória. E na época o meu pai havia pouco sido promovido na agência bancária em que ele trabalhava. Na década de 80 não havia esses meios tecnológicos que nós temos hoje. Tudo era apontado através das laudas, dos papéis. Mediante a isto, muitos dias ele não tinha hora certa para sair do trabalho. E pensar perto do nosso querido Chico era um perigo. A sua potencialidade mediúnica era tamanha que apenas quem o conheceu tem dimensão para mensurar quem o foi no campo mediúnico. E o meu pai pensou: o Chico com esta idade já não deve estar no seu juízo normal, o Chico está doido. Aí o Chico olhou para ele e falou: meu filho, eu não estou doido não. Você trate de dormir menos e estudar mais. O tempo quem faz somos nós. E não se esqueça, o mundo precisa muito estudar a ciência. O mundo precisa muito conhecer o labirinto da filosofia e do autoconhecimento. Mas não te esqueças que Jesus é o que nós mais precisamos. E a paz que Ele nos deixa é a paz que todos nós sonhamos. Feito esta pequena introdução, ao folhearmos o monumental livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante que o Livro dos Espíritos, a primeira obra para nós os espíritas, nascendo e sendo publicado na primavera europeia,
no dia 18 de abril de 1857, com apenas então somente 501 questões e naturalmente 501 respostas, nós vamos notar que este livro convida-nos a questionar. Neste diálogo abençoado, em que um homem encarnado ousou questionar o mundo espiritual. Lembremos que até então, há quase 18 séculos, o homem havia se esquecido do lado espiritual e estava naquela corrida pelo que o mundo pode nos dar, no campo da matéria, parecendo-nos a revivescência do que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nos esclarece com a parábola do filho pródigo. Então o Senhor tinha 2 filhos. O mais velho seguia os passos do pai. Trabalhava, se esforçava, tudo que o pai precisava dele, ali ele estava. O mais jovem, sedento por conhecer a vida, fora dos muros da casa paterna, teve o sonho de conhecer o mundo e vai ter com o seu pai e lhe diz: Pai, ou Senhor, é possível me dar a parte que me cabe para que eu possa conhecer o mundo, para que eu possa aproveitar o que o mundo tem para me oferecer? E o pai, previdente, diz: Tem, meu filho, aqui está a parte que lhe cabe. E ele pega a parte dele e vai se aventurar pelo mundo, conhecendo tudo que o mundo tinha e se apaixonando pelo lado material. Enquanto ele possuía, tinha amigos. Enquanto ele possuía, tinha pessoas lhe bajulando, só que ele não soube aproveitar as dádivas divinas. E ele perdeu o que ele havia recebido do Pai. E ele começa uma peregrinação. Se eu não tenho amigos, se eu não tenho a quem recorrer, mediante a eu ter batido na porta dos pseudo-amigos e nenhum abriu para mim, eu hei de arranjar um emprego, nem que for para ser o servo menor da propriedade de meu pai. E ele começa uma peregrinação, retornando para a casa do pai. E quando ele lá chega, o seu irmão mais velho, vendo que ele estava indo ao encontro da porta, e ao chegar à porta, o irmão mais novo diz: Poderia chamar o Senhor, porque eu queria conversar com ele? Pois não. Chega o pai até ele e fala: Pai, me perdoa. Eu quis conhecer o mundo e, na verdade, eu perdi o que você havia me dado. Posso ser um trabalhador simples na tua vinha? Não, meu filho. Aqui você vai retornar como meu filho, a quem eu tanto amo, a quem tanto eu quero bem. Você continuará a ser e possuir o que possuía e o que tinha antes de se aventurar para o mundo. Hoje é um dia de festa, porque você regressou a casa. E o pai pede para pegar os animais, sacrificar alguns animais e fazer uma grande festa em homenagem ao retorno do filho à casa paterna. O irmão mais velho
ficou indignado. Como pode? Ele pega a parte que lhe cabe, vai conhecer o mundo, perde tudo que ele tem, e quando ele retorna, ele passa a ter os mesmos direitos que eu tenho, que eu permaneci este tempo todo aqui fiel, cumprindo seus desígnios. Como é que pode? E o pai diz: ele é teu irmão. Não tem o porquê haver distinção. Ele quis conhecer o mundo. E hoje estamos em festas porque retornou para a casa do Pai. A parábola do filho pródigo é a exemplificação de muitos de nós, em que ontem nos aventuramos com a ideologia de uma única existência, aprofundamo-nos no labirinto do materialismo, do orgulho, da vaidade. E hoje não é obra do acaso encontrarmos sobre este teto, à luz da doutrina dos Espíritos, aprendendo sobre a imortalidade da alma e o desenvolvimento natural dos atributos que nós todos possuímos, sem qualquer exceção. Quando falamos da prática do bem, há anos atrás, na retórica espírita, se pregava: faça o bem para não ir para o umbral. Trazendo aquela mesma prática, faça isto e ganhe aquilo. Nós hoje sabemos da importância do trabalho e do desenvolvimento, não apenas do intelecto, mas também do sentimento, também da potencialidade de amarmos. E esta passagem, ela casa perfeitamente com uma outra passagem de Jesus, a qual todos nós conhecemos, lemos, estudamos, e muitas vezes não percebemos que nós podemos ser aquele personagem principal. Quando nós vemos a passagem de Zaqueu, parece muitas vezes uma passagem interessante, oportuna, bonita, mas fica apenas no campo da beleza. Mas quando nós a estudamos, à luz da razão, nós vemos que Zaqueu, ele tinha um grande sonho de conhecer Jesus. Sonho este que muitos de nós alimentamos. Sonho este que eu garanto que todo cristão, independente do credo religioso em que esteja, sonha, por exemplo, em estar diante do nosso mestre Nazareno. E Zaqueu tinha esta vontade. Financeiramente falando, era um homem muito bem situado, visto por muitos como um homem de má vida. Um homem de má vida porque ele era um coletor de imposto. E todos acreditavam que ele cobrava mais do que lhe devia. E quando ele ficou sabendo de que o profeta Nazareno, aquele homem que andava com os simples, com os humildes, ensinando de uma maneira fácil e objetiva, curava as pessoas que iam até ele, despertou nele esta vontade de conhecê-lo. Só que o Evangelho diz que ele era um homem de uma estatura baixa, e dificilmente Jesus, por onde ele passava, carregava com ele uma multidão, dificilmente Jesus iria vê-lo. E ele tem a brilhante ideia de subir a uma árvore. E ele sobe. E quando Jesus está passando por ele, por aquela árvore, Jesus para de frente dele e fala: Zaqueu, desça-te depressa, porque tenho necessidade de ficar em tua casa.
Eu fico imaginando, Zaqueu não desceu, Zaqueu despencou. Para quem queria apenas ver Jesus, e de repente o mestre para diante dele e fala assim: Zaqueu, desça-te depressa, porque eu tenho necessidade de ficar na tua casa. E as mãos do Chico ampliou a vivência de Jesus em nossos meios. Quando nós estudamos o livro Boa Nova, nós vamos notar que quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, uma casa muito bonita, uma casa cômoda, Zaqueu foi chamando seus familiares para conhecer Jesus. Zaqueu foi se encantando pela beleza espiritual daquele homem, até que no final, Zaqueu vira para o mestre e fala: Mestre, se eu lesei alguém, eu irei restituir 4 vezes a mais o que eu, porventura, lhe estirei. Jesus vira e diz: bem-aventurados tu és, que permitiu que o Espírito da verdade pudesse coabitar aqui neste lar. Todos os dias, em todos os momentos, Jesus convida-nos ao trabalho. Da mesma maneira que fez com Zaqueu, da mesma maneira que fez com Maria de Magdala, da mesma maneira que fez com Saulo, tornando o Paulo apóstolo da gentilidade. Hoje, Jesus se apresenta para nós, convidando-nos, pelos seus exemplos de amor, de luz, de entendimento, a compreendermos o papel que nos cabe. E quando nós adentramos a uma associação como esta, começamos a estudar, começamos a participar das suas atividades, nós vamos adquirindo o que está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona como e onde está o conhecimento da lei divina, o certo, o errado, a espiritualidade diz: na consciência. E quando nós cometemos algo de equivocado, pelo menos na minha consciência, bate o martelinho. Não vá por aí. Prudência, cautela, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então nós começamos a perceber que todos nós hoje, à luz da fé raciocinada, tiramos aquele véu que ontem nos alimentava, com o desculpismo. Eu não faço porque eu não sei, ou eu não fazia porque eu não sabia. Hoje nós podemos arquitetar, como ensina-nos Jesus: o dia que fores construir a tua casa, construa sobre a rocha. Porque se construir a tua casa sob a areia, virão os efeitos climáticos, os ventos, os vendavais, as trovoadas, irá colocar a tua casa abaixo. Mas o dia que for construir, faça muito bem feito o alicerce sob a rocha, para que quando vierem as dificuldades naturais, você possa estar fincado sobre a rocha. E aí nós casamos uma mensagem com a outra e lembramos que uma virtude vai puxando a outra e lembramos da fé. Quando Jesus pede para termos fé do tamanho de um grão de mostarda, se Jesus pedisse para todos nós termos fé do tamanho de um elefante, nós poderíamos dizer que era difícil. Se eu colocasse em minhas mãos um grão de mostarda, muitos companheiros que estão a nos ver neste momento não conseguiriam ver aquele grão, de tão pequeno que ele o é. Jesus pede para acreditarmos em nós.
Quando eu estava na evangelização infantil, já foi dito que eu tive a oportunidade de nascer num lar espírita, e vinha a professora e falava assim: olha, Jesus nos orienta a termos fé, e o dia que tivermos fé, nós iremos transportar as montanhas. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei pensando que a minha evangelizadora era mentirosa, porque eu olhava para uma montanha e eu dizia para a montanha: saia daí e vai para ali. E a montanha não saía do lugar. Aí eu voltava, apontava para uma outra montanha. Essa aqui deve ser muito grande. Vou olhar para uma montanha um pouquinho menor. Saia daí e vá para ali. Aí um dia eu cheguei para a professora e falei: professora, eu acho que você está enganada. Ou Jesus está enganado, porque eu olho para uma montanha, aponto para ela e falo com fé: saia daí e vá para colar. Ela não sai do lugar. O que será que está acontecendo? E ela, na linguagem infantil, disse: não, André, são as imperfeições, as montanhas das imperfeições, das vicissitudes, das mazelas, dos defeitos. Aí que eu fui compreender: pois bem, o dia que nós acreditarmos no nosso potencial este que, diga-se de passagem, todos nós possuímos, o dia que nós crermos em nós mesmos, a luz que nós possuímos acenderá. Eu estava ouvindo recentemente uma entrevista do professor Herculano Pires com o nosso querido Chico na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, no início da década de 70. E em determinado momento o Chico disse assim: pois bem, professor Herculano, saiba que Emmanuel está presente e nos diz que o homem está caminhando para deixar a era do materialismo. E o limiar de uma nova era está em nossa frente, a era do Espírito, onde todos nós iremos compreender o papel da fraternidade, o papel da paz, o papel da harmonia, o papel do equilíbrio, mas Emmanuel sempre ressalta: a paz, a felicidade não nasce nos outros. É uma propriedade, uma conquista nossa, em que, se nós queremos, não iremos adquirir numa associação espírita, não iremos adquirir dentro do lar, não iremos adquirir em lugar algum, a não ser através da máxima: conhece-te a ti mesmo. Filosofia, a arte de pensar, a arte de questionar. A filosofia nos suscita a conhecermos nós mesmos, as nossas propriedades, a nossa natureza, o nosso entendimento, e compreendermos o papel que cabe a cada um de nós. O mundo, dia após dia, vem crescendo. Regimes ditatoriais estão caindo, novas intenções estão surgindo, estamos notando que a paz vem sendo concitada por todos os lados, e fica a questão: e nós, os espíritas, com o conhecimento que nós temos, com uma universidade do Espírito como esta casa o é, e tantas outras por Portugal, pelo Brasil e pelo mundo afora, nós que somos os colaboradores, poderíamos dizer os trabalhadores da última hora, porque tiveram aqueles que vieram, fizeram a parte que lhe cabia e retornaram. Hoje, a vez foi dada para nós. Muitos os chamados, poucos se fazem os escolhidos. Quem faz os escolhidos não é a espiritualidade, não é Jesus, somos nós. Pelo amor, pela disciplina, pelo desenvolvimento, conhecendo, aprofundando. E conta certa feita que o professor Eurípides Barçanufo, em desdobramento, teve a oportunidade de estar com o nosso mestre Nazareno. E conforme ele ia chegando próximo de Jesus, ele notava que Jesus estava chorando.
E ele questiona: Senhor, o que está acontecendo? O que foi? E Jesus lhe aponta um quadro e mostra a terra com seus conflitos e diz: Eurípides, eu não estou triste por aqueles que não sabem o meu evangelho. Eu estou triste por aqueles que sabem e não fazem o que é para ser feito. Muito parecido com uma crônica deixada por Humberto de Campos. Quando nos narra Humberto de Campos, em que ele estava junto de um benfeitor na espiritualidade amiga. Eles estavam no cume de uma montanha. Embaixo, eles estavam vendo um grande vale de sofrimento. Pessoas brigando entre si, pessoas revoltadas, xingando. E Humberto de Campos questiona: benfeitor, estes nossos irmãos são os nossos companheiros da Roma antiga, brigando ainda com as suas legiões pelo poder terreno? Não, meu filho, a maioria deles já retornaram, burilaram os seus corações e continuaram a sua jornada. Ah, mas então os nossos irmãos são os companheiros das cruzadas, em que peregrinavam da Europa até próximo da Palestina, querendo e intentando invadir Jerusalém? Não, meu filho, muitos deles vieram e passaram por provas terríveis e conseguiram compreender o equívoco que haviam cometido. Mas se não são da Roma antiga, se não são das cruzadas, é do Santo Ofício? A perseguição aos médiuns? A perseguição àqueles que pensavam de um modo diferente? A perseguição àqueles que tinham pensamentos contrários ao que a Igreja Católica ditava como certo? Não, meu filho. A fase da Inquisição foi uma fase muito dura. Muitos estão de tempos em tempos reencarnando e passando por expiações difíceis, mas não são eles. Ah, mas então só pode ser os nossos companheiros das guerras santas, onde colocavam crianças à frente da linha de batalha em nome de Deus? Não, meu filho, também não. E ele vira para o benfeitor e pergunta: quem eles são? São os cristãos, os católicos, os protestantes, os espíritas. Conheciam Jesus, sabiam os ensinamentos de Jesus, falavam de Jesus com muita propriedade, mas não vivenciavam Jesus. Eles aqui estão, brigando ainda pelo poder temporal. Então, o conhecimento que nós temos, facultando-nos o entendimento, facultando-nos a compreensão, para que possamos a cada dia doar o nosso melhor. Cada um de nós que aqui estamos tem a sua história a contar. Muitos aqui chegaram pela mediunidade desregrada, pela mediunidade desequilibrada, outros muitos por um processo obsessivo, outros muitos pela perda de um ente amado, regressando ao mundo espiritual. Outros vieram pela curiosidade, outros vieram por outros motivos vários. Fato é que nenhum de nós aqui está por obra do acaso. Diga-se de passagem, acaso e destino são palavras que não encontramos no Pentateuco kardeciano ou no Pentateuco espírita. São palavras que nós estamos construindo diariamente. O que será o meu amanhã? Uma consequência natural do que é hoje. Muitos chegam até mim e perguntam: André, como é que será a minha futura encarnação? O que você está materializando hoje para você. Emmanuel, naquelas atividades, naquelas
naqueles encontros de almas, à luz do sol, à sombra de um abacateiro, certa feita Emmanuel disse: Jesus nos ensinou a pedir o pão, mas na atualidade o pão já não nos satisfaz. A nossa preocupação agora é com o recheio. Quanto maior, melhor. Então nós vemos as necessidades do homem frente a este mundo, frente a esta oportunidade valiosíssima que nós estamos a ter. O tempo vem passando a cada dia, mostrando para todos nós a oportunidade benfeitora, a oportunidade benfazeja. E quando nós vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele momento marcante, quando João nos narra, e Kardec, vendo aquela profecia magnânima de Jesus, coloca no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando no item 3º, Consolador prometido, Jesus nos afiança: se vós me amais, vejamos bem, se nós amarmos a Ele, muito parecido com aquilo que Chico Xavier dizia: eu não trabalho para Emmanuel, eu não trabalho para André Luiz, eu não trabalho para Humberto de Campos, eu não trabalho para Meimei, para Dr. Bezerra, para Sheila, eu trabalho para Jesus. Onde Ele me manda, eu vou com amor. Se vós me amais, eu mandarei um outro Consolador. Vejamos bem, se Ele iria mandar um outro, é porque Ele é o grande Consolador. Ele é o grande Consolador, a luz divina que jamais há de se apagar. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, intercedendo pela humanidade, para que Ele possa enviar um outro Consolador, a fim de que fale tudo o que eu já tinha dito, mas que possa ampliar. E antes de darmos continuidade nesta narrativa, lembramos de Nicodemos, o doutor da lei, quando chega a altas horas da madrugada e pergunta: mestre, eu não compreendi. Como eu velho poderei retornar no ventre da minha mãe? E Jesus começa a explicar sobre a reencarnação, e Nicodemos continua sem entender nada, e no final das contas Jesus lhe diz: Nicodemos, se tu, que é um doutor da lei, um homem consagrado a interpretar os ensinamentos sacrossantos, não compreende uma lei material, que dirá da lei espiritual? Olha que profundo. Se você, que é uma pessoa capacitada, instruída, intelectualizada, não dá conta de entender coisas materiais, que dirá das belezas espirituais? E eu fico vendo hoje o livro Nosso Lar, por exemplo. Nosso Lar não dá 10% do que realmente é a cidade de Nosso Lar. Ali, André Luiz, o pseudônimo de Dr. Carlos Chagas, contou para nós o que nós tínhamos compreensão de entender. Até hoje nós temos dificuldade em entender o aerobus, que flutua alguns centímetros do solo e anda. Nós ainda temos dificuldade. Imaginemos, na década de 40, ele comentando, falando sobre esta cidade abençoada, que é objetivo, é um sonho de todos nós os espíritas. De irmos para uma cidade parecida com a cidade Nosso Lar. Mas o livro Os Mensageiros, eu acompanho vocês estudando, também aprendo nos estudos deste livro que está na GEAC TV, nós recordamos que o livro Os Mensageiros, André Luiz conhece Aniceto. Aquela obra é o fruto de uma semana de trabalho, em que André Luiz foi repórter no mundo espiritual. E de repente ele chega na casa de Alfredo.
aquela instituição magnânima, bonita, grandiosa, e de repente ele se vê num quadro. Ele olha para aquele quadro do rei francês Saint-Denis, caído, a cabeça caída. E ele diz, quando eu estive na terra, eu tive a oportunidade no Panteão, em Paris, na França. E eu me deparei com esse mesmo quadro. A espiritualidade diz, André, repare neste quadro. Aí ele olhou o quadro, olhou as características e falou, nossa, este quadro é mais belo. Pois é. O pintor em desdobramento aqui esteve numa noite antes de pintar. Viu o quadro, maravilhou-se com o quadro, marcou em sua tela mental e trouxe para o homem desfrutar a beleza do que o mundo espiritual pode nos dar. Então, o que hoje nós estamos vendo é algo natural, é algo normal. Vermos o mundo espiritual, estudarmos o mundo espiritual, compreendermos o mundo espiritual, aceitarmos que não somos os únicos habitantes do universo e que todos os planetas existe vida, cada qual nos seus moldes, cada qual à sua maneira. E Jesus nos afiança, se me amardes, eu irei interceder por vocês, para que um outro Consolador possa vir, falar o que eu disse e muito mais, continuar em vossos meios. Aí complementa Leon Denis, este filósofo abençoado, este homem extraordinário. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Trouxe a vanguarda da mediunidade, a reencarnação. Como é gratificante nós compreendermos que a vida continua naturalmente. Como é gratificante hoje entendermos o sofrimento, as dificuldades, os problemas. Nós, os espíritas, nós hoje temos compreensão da vida. Quem de nós, na infância, não questionou aquelas célebres perguntas: de onde eu vim? Para onde irei após a desencarnação? Por que sofro? Por que tenho mais dificuldades do que o meu vizinho, o meu semelhante? E hoje, descortina-se a verdade para todos nós, conhecendo que para Jesus todas as mãos são preciosas. Jesus a todos procurava ir com amor, sem qualquer exceção. Lembremos de uma das conversões mais bonitas do Evangelho, Maria de Magdala, aquela companheira que era tida de mulher de má vida, tinha de tudo que uma mulher naquela época sonharia em ter, tinha influência sobre as principais autoridades romanas da época, como nos narra o livro Boa Nova, e de repente, cansada daquela vida, ela vai até a aldeia de Cafarnaum, próximo do lago de Genezaré, e questiona Simão Pedro, eu poderia conversar com Jesus? E ele vai até o interior da casa e fala, Senhor, tem uma mulher que quer conversar contigo. Pois bem, Simão, mande ela entrar. E ela narra para Jesus as dificuldades que estava passando, e Jesus lhe diz, se esta vida não te motiva a dar o seu melhor, procure ver outros caminhos, procure reformular. E ela regressa para o seu palacete, deixa tudo que havia juntado até então e passa a ser uma irmã de caminhada, passa a ser uma companheira de ideal, ao ponto de quando Jesus desencarna, foi a primeira pessoa que Jesus materializou. Foi a primeira. E ela teve um trabalho belíssimo. Porque todos que iam até então, ela não podia se juntar aos companheiros de ideal, porque mulher naquela época não tinha a sua importância. Graças a Deus hoje a mulher já tem o seu espaço,
por direito que é igual ao do homem, mas naquela época não era assim, uma sociedade machista, ultrapassada, mas ela não ficou triste. E todos os peregrinos que iam até ela contava as maravilhas que viu de Jesus ou que ouviu dos discípulos. Em determinado momento, chega uma caravana de leprosos. Leprosos naquela época tinha que morar no Vale dos Imundos, separado de toda a comunidade. E ela recebe o caminho, e ela recebe o convite. Não quer seguir conosco? Ela, uma mulher de aspecto belíssimo, aceito. E ela fazia aquela ponte entre ir até a cidade, comprar as coisas e levar para a vila. E ela adquire a lepra. E ela desencarna daquela maneira triste, onde aquela lepra ia consumindo pouco a pouco. Mas feliz estava por poder gerar nos outros um sorriso, um motivo de alegria. Hoje, nós somos estes personagens todos. Uns irão se ver na figura de Zaqueu, outros na figura de Saulo, outros na figura de Ananias, outros na figura de Estevão, que antes era Gerziel. Jesus foi pegar Pedro, um homem totalmente ignorante do intelecto. Pedro está disposto, em vez de pescar peixes, a ajudar homens. Estou, Senhor, estou. Pois bem, venha comigo. Jesus tinha os companheiros também lutando para o aperfeiçoamento. E hoje nós somos os 12 multiplicados infinitamente, tendo no trabalho a oportunidade para continuarmos. E o Chico, procurando sempre se nivelar a nós, humanidade. Certa feita um jornalista lhe questiona: Chico, por que você toma tanto remédio? O Chico sempre teve um corpinho debilitado. Ah, meu filho, eu me cuido por amar muito a vida, porque eu sei, olha a humildade, com as minhas imperfeições, se eu desencarnar hoje, eu vou me candidatar novamente pelas leis magnânimas de Deus, o nosso Pai, a ter que assumir um novo corpo e dar continuidade na minha evolução. Olha, a beleza do convite para nós hoje. O convite de podermos ser os arautos da paz, os arautos da felicidade nossa e do nosso semelhante. Não nos esqueçamos, já caminhando para o encerramento, de quando nós nos deparamos com Emmanuel, este pedagogo, este evangelizador de almas, este irmão de caminhada, quando ele tem um título que se intitula Amar. Amar não é você ver no próximo as imperfeições. Amar é você ver no próximo o que ele tem de mais sublimado. Amar não é você deixar os outros fazer de você carregar o sofrimento alheio. Mas amar é você permitir que os outros, cada qual podendo doar o seu melhor. Amar não é cobrar do próximo o impossível, mas amar é aprender a respeitar o próximo, sem querermos modificar o próximo, sem querermos que o próximo dê o que naquele momento ele não tem. Amar, antes de amarmos ao próximo, devemos amar a Deus, amando o próximo e naturalmente amando a nós mesmos. E ele encerra com aquela frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A mesma que quando foi perguntado Chico, se você tivesse poder suficiente para escrever uma frase nas escolas públicas, nas câmeras, nos locais públicos, o que você escreveria? Ah, meu filho, se eu tivesse tal poder, eu escreveria:
aquela frase de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque ali Jesus nos ensina a amarmos sem esperarmos recompensa, a amarmos doando o nosso melhor, a amarmos fazendo do nosso mundo um mundo melhor, porque o mundo será de regeneração quando nós vibrarmos na mesma frequência da regeneração. Nós seremos um mundo regenerador a partir do momento de nós aprendermos a conjugar o verbo nosso e deixarmos o verbo meu, minha família, meus pertences, minha associação, meu isto, e aprendermos a falar nosso. Tudo isto é nosso, pertencendo momentaneamente a nós, e no amanhã retornará a quem de direito lhe pertence tudo isto, continuando na roupagem física, chegando ao mundo espiritual, preparando-nos novamente. A vida nunca cessa, é aprendendo, é redescobrindo, é descobrindo novamente, é fazendo. Por aí nós iremos conseguir fazer do nosso mundo um mundo melhor. Que a paz de Jesus, do nosso amigo de todas as horas, nos abençoe, nos ampare, nos inspire, dando-nos força, ânimo, coragem para seguirmos adiante, lutando conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos os irmãos.